Olá! Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira história de detetive da ciência. Vamos mergulhar de cabeça no caso complexo do diabetes tipo 1 para tentar encontrar um suspeito genético. Então se prepare para seguir as pistas do laboratório até os dados e ver como a ciência funciona na vida real. Bom, para começar, vamos entender o cenário desse mistério. O nosso caso central é o diabetes tipo 1. É uma condição que tem aumentado no mundo todo, sabe? Especialmente entre crianças e adolescentes, o que virou um desafio e tanto para a saúde pública. Então, qual é o crime aqui? O diabetes tipo 1 é, no fundo, um caso de identidade trocada. Pensa só, o sistema imunológico, que deveria ser o nosso grande protetor, se confunde e vira o agressor. Ele simplesmente começa a atacar e destruir as células beta lá no pâncreas, que são as nossas fabriquinhas de insulina. Esse ataque autoimune é o coração do problema. Olha, em qualquer investigação, uma das primeiras coisas a se fazer é olhar para a família, certo? E aqui a pista é muito forte. O risco de uma pessoa desenvolver a doença é 15 vezes maior se ela tem um irmão com a condição. Isso aponta com uma seta gigante para um forte componente genético. A genética, com certeza, tem um papel central nessa história. Mas não vai pensando que é um caso simples, com uma causa só. Longe disso. O arquivo desse caso é bem grosso. A doença parece surgir de uma interação super complexa entre uma predisposição genética, alguns gatilhos no sistema imunológico e até mesmo influências do ambiente. É tipo a tempestade perfeita de vários fatores juntos. Para a gente desvendar esse mistério, nossa investigação vai seguir 6 etapas bem claras. Vamos primeiro entender o tamanho do problema, depois seguir uma pista bem interessante sobre a vitamina D, identificar nosso principal suspeito genético, dar uma espiada na análise forense dentro do laboratório, ouvir o veredito e, por fim, pensar no que tudo isso significa para a busca maior por respostas. E toda boa história de detetive que se preze tem uma reviravolta, né? Nesse nosso caso, a pista leva a gente para um lugar bem inesperado, a vitamina D. É que os cientistas começaram a notar que níveis baixos de vitamina D pareciam ter alguma ligação com o diabetes tipo 1, e isso abriu uma linha de investigação totalmente nova. E é aí que a coisa fica interessante. Como essa citação mostra, a vitamina D não serve só para os ossos, não. Ela tem um papel fundamental na regulação do sistema imunológico. A teoria é que ela poderia, de alguma forma, ajudar a acalmar essa resposta imune toda errada que causa o diabetes tipo 1. Faz sentido, né? Agora, o legal aqui é ver como as peças se encaixam. Funciona mais ou menos assim, ó. Existe um gene chamado DBP. Ele dá as instruções para criar uma proteína que funciona como transportadora. Essa proteína, que também se chama DBP, age como um táxi, levando a vitamina D pela corrente sanguínea. Quando a vitamina chega no destino, ela ajuda a manter o sistema imunológico na linha. Uma falha em qualquer ponto dessa corrente pode ter consequências enormes. Com essa rota da vitamina D em foco, a investigação começa a se afunilar. A gente não está mais procurando por uma gangue de genes, e sim por um indivíduo de interesse bem específico. Uma única variação genética que pode ser a grande culpada. Mas antes de a gente apontar o dedo para o suspeito, precisamos entender o que estamos procurando. Um polimorfismo, ou SNP, é uma variaçãozinha no código do DNA. A melhor forma de pensar nisso é como um erro de digitação. Imagina que o manual de instruções do corpo tem um erro numa única letrinha, só que é um erro comum, que aparece em várias cópias desse manual. É essa a ideia. E aqui está ele. O principal suspeito da nossa investigação é um polimorfismo específico chamado RS7041. E ele está localizado justamente no gene DBB, aquele mesmo responsável por transportar a vitamina D. A hipótese é que esse pequeno erro de digitação poderia atrapalhar a função da proteína e, com isso, aumentar o risco do diabetes tipo 1. É impressionante ver como uma mudança tão pequena pode ser, em tese, tão importante. A diferença entre as duas versões, os dois alelos desse gene, é uma única letra no código do DNA, uma timina, o T, contra uma guanina, o G. Essa troca de uma letrinha faz a célula usar um bloco de construção diferente na hora de montar a proteína DBP. A grande pergunta é: será que essa pequena alteração sabota a função da proteína? Com o suspeito na mira, a investigação agora vai para o laboratório forense. Chegou a hora de ver exatamente como os cientistas testaram essa hipótese e foram atrás das evidências do KS7141 nas amostras de DNA. Então, o processo no laboratório, apesar de parecer super complexo, dá pra gente quebrar em 4 passos principais.
Primeiro, o DNA é tirado de amostras de sangue de um grupo de pessoas com diabetes tipo 1 e de um grupo de controle, sem a doença. Depois, uma técnica chamada PCR é usada para fazer milhões de cópias daquela área exata do gene DBP onde nosso suspeito, o RS7041, mora. Aí, uma enzima especial é usada para cortar o DNA e, por fim, os pedacinhos são analisados para revelar o genótipo de cada pessoa. A grande sacada aqui, o pulo do gato, é essa etapa da digestão. Os cientistas usaram uma enzima, a HE3, que funciona como uma tesoura molecular super específica. E o truque é o seguinte: essa tesoura só corta o DNA se aquele erro de digitação original, o alelo T, estiver lá. Se for a outra variação, com a letra G, a tesoura simplesmente não consegue cortar. Essa especificidade que é a chave para identificar o suspeito. E aqui está a cola, a chave de respostas que os cientistas usaram. Antes mesmo de olharem os resultados, eles já sabiam exatamente o que procurar. Se uma pessoa tivesse 2 cópias do alelo G, o genótipo GG, o DNA não seria cortado, resultando num pedaço grande de DNA. Se tivesse 2 cópias do alelo T, o genótipo TT, o DNA seria todo cortado em 2 pedaços menores. E se tivesse um de cada, o GT, o resultado seria uma mistura dos 3 fragmentos. Ok, o trabalho de laboratório terminou, as provas foram coletadas, chegou a hora da verdade, o clímax da nossa investigação. Vamos para a sala do Tribunal Científico para ouvir o veredito sobre o nosso principal suspeito, o RS741. Então, vamos olhar para os números, para os dados brutos. A gente vê aqui a distribuição dos 3 genótipos, tanto no grupo de controle quanto no grupo com diabetes tipo 1. O número que realmente importa aqui é o tal do valor de P. Basicamente, na ciência, se esse valor for bem baixinho, tipo menos de 0,05, a gente tem algo relevante. Mas olha o nosso, 0,216, está bem acima do limite. Isso diz pra gente que as pequenas diferenças que estamos vendo entre os grupos são muito provavelmente só fruto do acaso. E colocando isso num gráfico, o resultado fica mais claro ainda, fica preto no branco. Esse gráfico mostra a frequência do alelo T, aquela versão que a enzima consegue cortar. Como dá para ver, a frequência desse alelo é bem parecida entre o grupo de controle e o grupo com diabetes tipo 1. Não tem nenhuma diferença gritante que possa sugerir que esse alelo está fortemente ligado à doença. E com isso, o veredito é claro e direto. O principal suspeito, o polimorfismo RS7041, foi inocentado. Nessa população específica que foi estudada no sul do Brasil, os cientistas não encontraram nenhuma evidência que associe essa variação genética a um risco maior ou menor de ter diabetes tipo 1. O caso contra o RS7041 foi arquivado por falta de provas. Pode parecer meio frustrante, né? Um veredito de inocente depois de tanta investigação. Mas na ciência, a história é bem diferente. Vamos agora olhar para o quadro geral e entender por que eliminar um suspeito é, na verdade, uma parte super importante da jornada científica. E essa é uma ideia super importante de entender. Na ciência, descobrir o que não é a resposta é tão valioso quanto descobrir o que é. Esse estudo gerou um fato. Para esta população, o RS741 não parece ser um personagem importante na história do diabetes tipo 1. E isso permite que os pesquisadores peguem seus recursos e sua atenção e foquem em outras pistas, talvez mais promissoras. Não é um fracasso de jeito nenhum, é progresso. Claro, como em toda investigação científica séria, é fundamental a gente reconhecer os limites do estudo. Esse trabalho foi relativamente pequeno, com 97 participantes e focado numa região geográfica bem específica. Pode ser que os resultados sejam diferentes em outras populações. Cada estudo é uma peça do quebra-cabeça, não a imagem completa. E isso nos leva a uma reflexão final. Quando um detetive risca um suspeito da lista, ele pode se concentrar em outras pistas, certo? A ciência funciona do mesmo jeito. Cada hipótese que a gente testa, não importa se é confirmada ou descartada, nos deixa um pouquinho mais perto da verdade. A busca para entender completamente as causas do diabetes tipo 1 continua. E cada investigação como essa, seja qual for o resultado, é um passo essencial nessa jornada.